tarde, sexto ano. Nossa aula de hoje de língua portuguesa, ela terá como foco a correção da atividade da página 96, ao qual faz uma análise sobre o gênero parábola e referencia também o período simples e composto. E temos também, na página 102 e 104, a correção da lenda Lágrimas de Potira. Vejamos. Correção da atividade da página 96, referente ao texto ao gênero parábola. Um homem foi a uma barbearia para fazer a barba e cortar o cabelo. Entre uma conversa e outra com o barbeiro, ele falava de Deus. Certo momento, o barbeiro disparou. Esqueça isso. Eu não acredito que Deus existe. O homem se espantou, mostrou-se perplexo, ensaiou alguma resposta, calou-se. O barbeiro continuou o serviço. Alguns minutos depois, o cliente quis saber o motivo de sua descrença. Por que diz isso, meu amigo? O barbeiro lhe respondeu. Há muita miséria no mundo. Pessoas passando fome, crianças são abandonadas. Se Deus existisse mesmo, não haveria tanto sofrimento no mundo. Por que ele permite que tudo isso aconteça? Com essa resposta, o cliente ficou calado. Quando o barbeiro terminou o serviço, ele pagou e saiu. Assim que chegou à porta da barbearia, a primeira pessoa que viu foi um mendigo, com a barba e os cabelos muito grandes e sujos. O homem sorriu, voltou à barbearia e disse ao amigo: Eu não acredito que existam barbeiros. Sem entender, o barbeiro respondeu: Como você não acredita que existam barbeiros? Eu acabei de fazer a sua barba e cortar seu cabelo. O homem prontamente disse: Eu não acredito que existam barbeiros. Se existissem barbeiros, não existiriam homens como aquele, barbudos e cabeludos. O barbeiro retrucou: A culpa não é minha. Como recebe esmola todos os dias, deveria vir até mim. Se ele viesse, eu faria dele um novo homem. Então o cliente respondeu: É isso, amigo. Como os barbeiros, Deus também existe, mas as pessoas não vão até ele. Por isso, existe tanto sofrimento no mundo. Autoria aí desconhecida. Aí temos a seguinte questão, a primeira pergunta. Neste capítulo, vimos que as parábolas são textos narrativos que, como as fábulas, pretendem passar algum ensinamento. Muitas vezes, a lição presente nas parábolas tem um cunho religioso, como ocorre nesse texto. Que ensinamento podemos tirar dessa parábola? Aí podemos observar, que para os que acreditam em Deus, ele não é ocupado pelas escolhas erradas que as pessoas fazem. Então, a gente pode ter esse ensinamento. Questão 2. Neste capítulo, vimos também como se constituem as frases e o que caracteriza as orações e os períodos, que podem ser simples ou compostos. De acordo com a relação de dependência estrutural ou não, que as orações estabelecem entre si, em um período composto, podemos distinguir um período de outro. Assim, em um período composto, as orações podem se organizar de maneira coordenada, independentes, ou subordinada, dependentes. Sabendo disso, analise o período a seguir. O homem se espantou, mostrou-se perplexo, ensaiou alguma resposta, calou-se. Aí temos aí a alternativa A. Esse período é composto por quantas orações? Aí, se vocês observarem, nós vamos contar o total de verbos. Então, quando você conta aí, espantou, mostrou, ensaiou e calou. Então, aqui a gente tem 4 verbos. Então, nesse caso, a gente tem um período composto que é formado por 4 orações. Temos 4 verbos, por isso temos 4 orações. Então, a resposta é a seguinte: o período é composto por 4 orações. B. Essas orações mantêm entre si uma relação de coordenação ou subordinação? Elas mantêm uma relação, pessoal, de coordenação, porque são todas orações independentes. Elas não precisam estar atreladas umas às outras. Elas são independentes. O homem se espantou. Pronto. Mostrou-se perplexo. Ensaiou alguma resposta. Calou-se.
São orações separadas por vírgulas, todas orações independentes. Por isso, nós chamamos de período composto por coordenação. Então, nesse caso aí a resposta, coordenação. C. Identifique no texto um período composto por coordenação. Aí temos aqui os exemplos. Há muita miséria no mundo, pessoas passando fome, crianças são abandonadas. Então, aí a gente tem um período composto por 3 orações, e aí são todas orações independentes. Então, a gente tem um período composto por coordenação. Temos o outro exemplo. O homem sorriu, voltou à barbearia e disse ao amigo. Então, aqui também a gente tem outro exemplo de período composto por coordenação. D. Identifique no texto uma frase com que se expressa uma ordem. Aí a gente tem aí, esqueça isso. A gente tem aí expressando uma ordem. Agora iremos fazer a correção da atividade referente à página 102 a 104. Vamos ver o texto, a lenda, as lágrimas de Potira. Muito antes de os brancos atingirem os sertões de Goiás, em busca de pedras preciosas, existiam por aquelas partes do Brasil muitas tribos indígenas vivendo em paz ou em guerra e seguindo suas crenças e seus hábitos. Numa dessas tribos, que por muito tempo manteve a harmonia com seus vizinhos, viviam Potira, menina contemplada por Tupã, com a formosura das flores, e Itajibá, jovem forte e valente. Era costume na tribo as mulheres se casarem cedo e os homens assim que se tornassem guerreiros. Quando Potira chegou à cidade do casamento, Itajibá adquiriu sua condição de guerreiro. Não havia como negar que se amavam e que tinham escolhido um ao outro. Embora outros jovens quisessem o amor da indiazinha, nenhum ainda possuía a condição exigida para as bodas, de modo que não houve disputa. E Potira e Itajibá se uniram com muita festa. Corria o tempo tranquilamente, sem que nada perturbasse a vida do apaixonado casal. Os curtos períodos de separação, quando Itajibá saía com os demais para caçar, tornavam os dois ainda mais unidos. Era admirável a alegria do reencontro. Um dia, no entanto, o território da tribo foi invadido por vizinhos, cobiçosos, devido à abundante caça que ali havia, e Itajibá teve que partir com os outros homens para a guerra. Potira ficou contemplando as canoas que desciam rio abaixo, levando sua gente em armas, sem saber exatamente o que sentia, além da tristeza de se separar do seu amado por um tempo não previsto. Não chorou como as mulheres mais velhas, talvez porque nunca houvesse visto ou vivido o que sucede numa guerra. Mas todas as tardes ia sentar-se à beira do rio, numa espera paciente e calma. Alheia aos afazeres de suas irmãs e à algazarra constante das crianças, ficava atenta, querendo ouvir o som de um remo batendo na água e ver uma canoa despontar na curva do rio, trazendo de volta seu amado. Somente retornava à tábua quando o sol se punha e depois de olhar uma última vez, tentando distinguir no entardecer o perfil de Itajibá. Foram muitas tardes iguais, com a dor da saudade, aumentando pouco a pouco, até que o canto da araponga ressoou na floresta. Dessa vez, não para anunciar a chuva, mas para prenunciar que Itajibá não voltaria, pois tinha morrido na batalha. E pela primeira vez, Potira chorou. Sem dizer palavra, como não haveria de fazer nunca mais, ficou à beira do rio para o resto de sua vida, soluçando tristemente. E as lágrimas que desciam pelo seu rosto, sem cessar, foram se tornando sólidas e brilhantes no ar, antes de submergir na água e bater no cascalho do fundo. Dizem que Tupã, condoído de tanto sofrimento, transformou suas lágrimas em diamantes para perpetuar a lembrança daquele amor. Aí é um texto, é uma lenda que pertence a Ana Rosa Abreu. Aí temos as seguintes questões, né? Questão 1. Onde ficava a tribo de Potira e Itajibá? Aí podemos observar que ficava nos sertões de Goiás.
Questão 2. Na lenda, Potira é caracterizada como uma menina contemplada por Tupã, com a formosura das flores. Quem era Tupã? Então, aí, Tupã era o deus cultuado pela tribo. Terceiro, como Itajibá é caracterizado pelo narrador? Como um jovem guerreiro, forte e valente. Quarto, quem são os antagonistas dessa lenda? Os vizinhos cobiçosos, isto é, a outra tribo que matou Itajibá na guerra, né? Quinto, na tribo havia outros índios que queriam o amor de Potira, mas não possuíam a condição exigida para o casamento. Que condição era essa? A de ser um guerreiro. Sexto, por que os vizinhos cobiçosos invadiram a tribo? Porque nela, havia caça abundante. Sétimo, quando Itajibá partiu para a guerra, Potira não chorou. Por quê? Talvez porque ela nunca houvesse visto ou vivido o que sucede numa guerra, né? Então nunca tinha passado por aquela situação. Oitavo, como Potira soube que Itajibá não voltaria mais? Pelo canto da araponga, né? Nono, o que o canto da araponga sempre anunciava? A chegada das chuvas. Questão 10. As lendas indígenas são narrativas fantásticas, repletas de mistério sobrenatural. Para os povos indígenas, essas histórias têm inúmeras funções. Uma delas é servir de base para os ensinamentos repassados aos mais jovens. Muitas dessas narrativas foram criadas a partir de fatos reais protagonizados por antepassados. Outras referem-se à flora, à fauna e aos demais elementos da natureza, como os rios, as montanhas, o sol, o céu e etc., cujos protetores devem ser respeitados e temidos. Pensando nisso, respondo às questões seguintes. Alternativa A. Que aspectos da lenda As Lágrimas de Potira pertencem ao universo mágico e sobrenatural? Aí nós temos aí a importância dada ao canto da araponga, que anuncia a morte do guerreiro, e o fato de Tupã transformar as lágrimas de Potira em diamantes. B. Para você, quais seriam os prováveis ensinamentos passados por essa lenda para a sociedade indígena que a elaborou? Aí nós temos aí uma resposta pessoal, mas coloquei aqui a minha. A importância dada ao amor do casal, capaz de vencer todas as adversidades, e a identificação de Potira e Itajibá como exemplos de fidelidade, bravura e paciência também, É um ensinamento aí. Questão 11, 11º. Retire do texto o trecho que localiza a lenda no tempo e no espaço. Aí nós temos aí essa parte. Muito antes de os brancos atingirem os sertões de Goiás. 12º. Essa localização é precisa ou imprecisa? É uma localização imprecisa, 13º. O esquema a seguir apresenta a sequência de fatos narrados na lenda. Procure preencher os quadros buscando essas informações no texto. Muito antes de os brancos atingirem os sertões de Goiás, existiam por aquelas partes do Brasil muitas tribos indígenas. Numa dessas tribos viviam Potira e Itajibá. Aí nós temos aí, fato 1. Potira chegou à cidade do casamento e Itajibá tornou-se um guerreiro. Fato 2. Qual é a consequência do fato 1? A consequência que se torna é que Potira e Itajibá se casaram. Fato 3. O território da tribo foi invadido por vizinhos cobiçosos. Aí no fato 4, qual é a consequência do fato 3? Que Itajibá teve que partir com os outros homens para a guerra. Fato 5. Potira ficou contemplando as canoas, só ficou aqui, o slide ficou junto, mas é separado aqui, contemplando as canoas que desciam o rio abaixo, sentindo muita tristeza por se separar de seu amado por um tempo não previsto. E todas as tardes sentava-se à beira do rio e a esperá-lo. Então, aí, fato 6. Qual é a consequência do fato 5? Que Itajibá acabou morrendo, na batalha. Fato 7. Potira ouviu o canto da araponga. Fato 8. Qual é a consequência do fato 7?
que Potira chorou pela primeira vez, né? Fato 9. Potira emudeceu e ficou à beira do rio para o resto de sua vida, soluçando tristemente. Fato 10. Qual é a consequência do fato 9? As lágrimas de Potira, né, se transformaram em diamantes. E aí finalizamos a nossa correção. Pessoal, agora iremos fazer uma pequena revisão sobre a oração e os tipos de períodos. Então, como nas aulas anteriores, eu falei sobre a frase, né? Frase, os tipos de frases, e aí vimos que existe a frase formalmente completa, que é aquela que se estrutura em torno de um verbo, que também chamamos de frase verbal, e temos a frase incompleta, que é aquela que precisa estar inserida dentro de um contexto, e nela não apresenta-se verbos. Também podemos chamá-la de frase nominal. Aí vamos ver o que é a oração. Oração é uma frase verbal, pode ser também uma oração, e para isso é necessário que o enunciado tenha sentido completo, que o enunciado tenha verbo ou locução verbal. Então, como a gente observou aí, para ela ser uma oração, ela precisa estar estruturada em torno de um verbo ou de uma locução verbal e ter o sentido completo, né? Aí temos o exemplo. Camila terminou a leitura do livro. Então, a gente observa que temos aí um verbo, terminou. Então, aí, nesse caso, nós temos uma oração. Temos uma oração e também, consequentemente, vamos ter uma frase formalmente completa e um período simples. Então, aí a gente tem o exemplo de uma oração, né? E na oração, as palavras estão relacionadas entre si, como parte de um conjunto harmônico. Elas são os termos ou as unidades sintáticas da oração. Assim, cada termo da oração desempenha uma função sintática. Vejamos aqui mais alguns exemplos. Choveu muito em Santa Catarina. Choveu. Aí nós temos aí um verbo, né? Então, nesse caso, nós temos uma oração. Enchentes costumam causar transtornos. Nesse caso, nós temos aí costumam causar. Temos uma locução verbal, que é quando um verbo ele auxilia o outro, né? Dá o suporte ao outro. Quando chove muito, as enchentes causam transtornos. Nesse caso aí, nós temos duas orações. Chove e causam, dois verbos, duas orações. Então, aí, a gente tem o exemplo de oração. Vamos ver agora o período. Período é a frase constituída de uma ou mais orações, formando um todo com sentido completo. O período ele pode ser simples ou composto. Período simples é aquele constituído por apenas uma oração, que recebe o nome de oração absoluta. Aí a gente tem aí, no período simples, o amor é eterno. Temos aí o verbo ser, né? E aí temos uma oração absoluta e um período simples. As plantas necessitam de cuidados especiais. A gente observa que a gente tem aí o verbo necessitar, né? Então, também temos apenas um período simples. Ele não vai ser composto porque ele apresenta apenas um verbo, apenas uma única oração. Quero aquelas rosas. Quero é o verbo. O tempo é o melhor remédio. Novamente o verbo aí ser, o é. Então, a gente observa que temos um período simples também. Período composto. É aquele constituído por duas ou mais orações. Então, quando vem, já apresenta no período, ele vem duas ou mais orações, você vai ter o período composto. Exemplo, quando você partiu, minha vida ficou sem alegrias. Vocês observaram aí que a gente tem aí destacado, partiu e ficou, dois verbos. Então, nesse caso, nós temos duas orações. Então, nós temos aí um período composto. Quero aquelas flores para presentear minha mãe. O mesmo caso, temos aí quero e presentear, dois verbos. Então, nós temos um período composto. Vou gritar para todos ouvirem que estou sabendo o que acontece ao anoitecer. Então, a gente tem ali primeiro, vou gritar, uma locução verbal. Ouvirem, outro verbo. Estou sabendo, mais uma locução. Acontece e anoitecer. Então, a gente tem aí ao total 5 orações. Então, nós temos um período composto. Cheguei, jantei e fui dormir. Cheguei, jantei e fui dormir. Aí, mais um exemplo, nós temos aí 3 orações. Então, aí nós temos um período composto.
Quando um período é composto, ele pode apresentar os seguintes esquemas de formação. Composto por coordenação, que ocorre quando é constituído apenas de orações independentes, coordenadas entre si, mas sem nenhuma dependência sintática. Aí temos o exemplo: saí de manhã e voltamos à noite. Elas são duas orações independentes, que estão ligadas aí uma à outra através da conjunção i. Só que elas são independentes. Saímos de manhã, voltamos à noite. Então, a gente tem um período composto por coordenação. São orações coordenadas. Temos também o período composto por subordinação, que ocorre quando é constituído de um conjunto de pelo menos duas orações, em que uma delas, subordinada, depende sintaticamente da outra, que é a principal. Aí temos o exemplo. Então, você tem essa subordinação. A oração principal ela depende da outra, da oração subordinada, e vice-versa. Aí temos o exemplo: não fui à aula. Por quê? Porque estava doente. Então, você observa que ela tem uma relação de dependência uma da outra. Então, aí a gente já tem um período composto por subordinação. Bom, finalizamos nossa aula. Espero que tenham gostado e até mais, sexto ano.